Olá, essa é uma videoaula auxiliar para os alunos que vão cursar Laboratório de Estrutura de Dados e Algoritmos na UFCG, tá? Uma aula que vai ser uma revisão de Java, tá? Sobre conceitos básicos envolvendo praticamente herança, tá? Existe um material auxiliar no cronograma de cada turma que os alunos devem fazer o download. Isso é um arquivo compactado, um projeto no Eclipse, é um projeto Maven em Eclipse, mas que não será enviado pelos alunos, não vale ponto, tá? Serve apenas para os alunos acompanharem essa videoaula, tá? Então, depois de fazer o download, vocês descompactam em alguma pasta esse arquivo, tá? E vocês vão importar no Eclipse. O processo de fazer essa importação de um projeto Maven no Eclipse é simples. Vocês vêm aqui, botão direito, tá? Importe. E vai aparecer aí a opção de vocês importarem no Eclipse. Vocês escolhem aí a pasta Maven e Existing Maven Projects, tá? Que é um projeto Maven. E aí vocês informam a pasta onde vocês descompactaram. No meu caso aqui, essa pasta herança. Tá lá, ele já vai mostrar aqui um arquivo de configuração do projeto Maven. E aqui vocês vão clicar em Finish para ele fazer a importação. Todo o projeto Maven, que também é um projeto Java, ele aparece aqui o J e o M, certo? Isso daqui são as features do projeto, né? Projetos que têm a natureza de ser um projeto Java e um projeto Maven, tá? E aqui ele já mostra uma pasta Source Main Java, certo? Que é onde estão todos os códigos-fontes que já são automaticamente compilados pelo Eclipse. Tá, minha gente? Então, isso é só para vocês se familiarizarem de como importar um projeto Maven no Eclipse. Notem que você já tem aqui a guia de fatores de qualidade de OO e Java, que são aquelas dicas de padrão da boa codificação que vocês devem seguir, tá? Então, é bom dar uma lida nesse documento. E essa revisão, esse PDF da revisão, é justamente um PowerPoint que eu vou seguir aqui e mostrar para vocês, tá certo? Então, aqui tem uma série de coisas auxiliares que nós vamos utilizar. Então, vamos começar. Nessa revisão de Java, tá? Só reforçando, isso é uma revisão. Vocês já tiveram um curso de Java. Se vocês sentem alguma dificuldade ou carência em determinado assunto, revisem o conteúdo da disciplina passada que vocês cursaram, tá? Envolvendo orientação a objetos com Java, tá? Aqui nós vamos fazer uma revisão e dar uma visão de que vocês precisam, de como vocês precisam raciocinar com Java na disciplina de Laboratório de Estrutura de Dados e Algoritmos, tá? Primeiro, vou falar para vocês um estudo de caso bem simples. Onde nós temos uma conta que tem um número e tem um saldo, isso é um string, isso é um double, e nós temos um cliente que tem um CPF, que é um string, e o nome que é um cliente também. E existe um relacionamento em que um cliente pode ser proprietário de diversas contas. Isso representa, sim, de forma simples, um sistema bancário, tá? Onde nós temos classes que nós vamos trabalhar com esse exemplo. Esse é nosso estudo de caso. Então, por exemplo, como é que se reflete esse modelo implementado em código Java? Está aqui. Classe conta que tem um número e tem um saldo, certo? Classe cliente que tem um CPF e tem um nome, tem um construtor, os gets e os sets. E notem que esse relacionamento existindo entre cliente e conta, ele está representado do lado de conta. Existem diversas formas de se representar esse relacionamento, mas nós vamos representar aqui por questões de simplicidade, tá? Então, dentro de uma conta eu tenho um cliente proprietário dela. Então, eu posso ter diversas contas apontando para um mesmo cliente, tá? Nós temos aqui o construtor de conta, nós temos um método creditar que recebe um valor e ele chega no saldo da conta e acrescenta esse valor. Temos o método debitar, que debita um determinado valor do saldo dessa conta. E tem o método transferir, que ele recebe a conta de destino, certo? E recebe um valor. Então, nesta conta, ele debita e na conta de destino, ele credita o mesmo valor, tá? E tem os gets e os sets. Bem, classe simples, aí representando o nosso sistema bancário, tá? Vamos ver agora como é que a gente lida com
coleções, como é que a gente vai tratar herança? Nós vamos estender esse sistema, tá? Envolvendo herança. Tem casos em que a herança só não funciona, então nós precisaremos redefinir métodos. Tem casos que redefinição de métodos não é suficiente, então nós vamos usar classes abstratas e depois vamos abordar um pouco sobre interface, ok? Não necessariamente todos esses assuntos vão estar abordados nessa videoaula, mas nas próximas videoaulas a gente vai complementar esses assuntos daí, tá? A ideia é que a gente veja todos esses assuntos em uma ou mais videoaulas, ok? Então vamos pensar no seguinte, na situação, eu quero trabalhar com uma coleção de contas. Então eu tenho aqui uma classe que é um repositório de contas em array, em que eu tenho um arrayzinho de conta bancária, tenho um índice que começa com 0 e tem um tamanho do meu array. Tá? E tem o meu construtor que vai instanciar aqui o meu array com esse determinado tamanho, que no caso aqui é 20. Ao invés de eu colocar 20 aqui, eu coloco isso numa variável, porque se eu quiser mudar o tamanho de toda a minha cache, eu só faço a mudança nessa variável aqui, tá? Existe um método que é um procurar índice, que eu passo o número da conta e ele me retorna um inteiro, que é o índice da conta naquele array, tá? A lógica desse método é bem simples. Ele começa com um contador i0 e a resposta que ele vai retornar de início é 1. E aqui está o return resp. Método que retorna o inteiro, declara o inteiro da resposta e apenas um return no final. E aqui no meio, toda a lógica de mudar o valor da resposta. Eu tenho um boolean show que é false, porque a ideia é, eu vou varrer esse array, eu não sei até quando. Pode ser até o tamanho do array ou até eu achar um dos elementos, mas eu não sei precisamente quantos laços eu tenho a percorrer, tá? Então, por isso que eu uso o while. Enquanto esse for menor do que o índice do array, que é esse atributo daqui, que vai guardar sempre a próxima posição vazia, tá, do array, ou a posição com o último elemento do array. Enquanto i for menor do que índice e eu não achar, de início achou é false, aí eu vou vendo se a iésima conta pega o número dela é igual ao número que eu estou passando como parâmetro. Se for, então o i é jogado na minha resposta e eu digo que eu achei para poder quebrar esse laço. Tá? Se eu não achar a conta, eu vou incrementando o meu i, quebro o meu laço por essa condição daqui. Ok? E feito isso, eu retorno a minha resposta, que é o índice daquela continha lá no meu array. O inserir conta, ele simplesmente coloca lá a conta num array de contas indexado com o índice e incrementa o índice. Não verifica questão de duplicidade de conta, tá? Isso é uma regra de negócio. O existe, ele de início aqui, ele tem que retornar um boolean. Então, ele declara o boolean que ele vai retornar de início false, lá embaixo o return desse boolean. E ele procura o índice dessa conta daqui. Se ele não encontra, se ele encontra, certo? Foi diferente de -1, então resp é true e retorna resp. Se ele não encontra, retorna resp que já é false, tá? O atualizar, ele recebe uma conta aqui, ele vai procurar o índice dessa conta lá dentro do array, certo? Recebendo o número da conta, certo? Se isso for diferente de -1 é porque a conta está lá. Então, ele vai lá na iésima conta e joga essa continha nova C. Então, ele localiza pelo número, mas muda o objeto todo na iésima posição. Se não está lá, certo? Ele volta uma exceção. E o procurar, ele retorna uma conta, declara a conta de retorno aqui null e retorna ela aqui. Vou procurar pelo número. Se existe, já faz reuso aqui do existe. Se existe essa conta com esse número, tá? Então ele pega o índice dele aqui, o índice da conta lá no array, certo? E a resposta que ele vai retornar é a iésima conta, certo? Que ele capturou o índice lá. Se não, ele volta uma exceção. Ok, pessoal? Tá, então tá aí o método procurar. Então, o repositório contas array é uma coleção que lida com diversas contas, tá? Vamos ver agora o que é que acontece, que impacto nós vamos ter, certo? Em todo o sistema quando a gente precisa estender esse sistema, tá? Então, isso eu vou mostrar para vocês na próxima videoaula.